tô confinado. Eu tô confinado na minha casa, não saio, só saio, lógico, pra ir ao mercado ou à farmácia. Você tem máscara! Distanciamento pessoal! Assunto delicadinho hoje, tá? O mundo gira, o mundo dá voltas. Oi, Nóxicos, vocês estão bom? Certamente que sim. Depois de uma longa discussão do maior experimento ditatorial da história do mundo, a Pandemics, a conclusão foi... A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Calma, o buraco é muito mais embaixo. Vamos prender os calças apertadas? Não vamos, né? No Brasil, vamos manter as narrativas que deram certo. Derrubou o presidente, né, que no fim tava falando a verdade. Você aí, tem Pix? Que maravilha, hein? Foi o nosso governo. Não tem taxação do Pix. Quantos de vocês viraram MEI com o Pix? Faz o Pix. Que venha Trump, Elon Musk e agora no time, Mark Zuckerberg. Não! Meta. Já deixa seu like nesse vídeo, mas deixa mesmo, tá? Porque eles vão sumir, certeza que esse vídeo vai sumir. E se inscreve no canal também. Cogite ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes e sem anúncios aos conteúdos desse canal e planos a partir de R$3. 3? O importante é que você tire o escorpião do bolso. Precisa de uma grana extra? Começou 2025 no vermelho como todo brasileiro. Tem 1h30 para aplicar no método certeiro que você vai fazer uma renda extra em dólar? Tem. No final do vídeo, algumas dicas a mais. Beleza. E aproveita que você vai sentar para ouvir a verdade do mundo nesse vídeo. Como assim? Não entendi. E já começa a investir na sua cadeira. Mas agora uma cadeira certa, escolhida para você de acordo com o conhecimento do João do canal Cadeira Certa, que é um especialista em ergonomia. É ele quem vai escolher para você a sua cadeira Office ou Gamer, você não vai ter trabalho nenhum. E mais, ele vai te dar o link com o melhor preço. No precinho você vai comprar, claro, no precinho não tem mais porque o dólar a gente já sabe, né? Mas dá para ser pelo menos o mais barato que você pode encontrar. Acesse o link que eu deixei na descrição desse vídeo, fala com o João do canal Cadeira Certa e melhore a sua qualidade de... Agradecer, claro, o editor desse canal, Jorgito, do canal Jorgito da Play, por essas edições que tomaram vermífugo de cavalo, um negacionista... E claro, se inscreva no canal do Jorgito, o Jorgito da Play. E a todos os mais de 117 mil Nóxicos inscritos nesse canal, agradeço a todos vocês, que todos e todas redundância, todos demência, diversidade de... Deu pra entender? E bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e eu vou mexer no vespeiro. Bom, Nóxicos, uma hora dessa você já deve estar pensando só pela minha thumb, né? Sai dessa, Omar. Sai da política. Verdade. Esses temas não levam a nada, né? Você tá querendo fazer podcast com o Monark? Calma, calma, porque eu apenas vou trazer aqui matérias que saíram, né? Eu vou me resguardar do direito de usar uma matéria jornalística para dizer aqui para vocês que mentiram muito pra gente e a gente já sabia, né? E quando eu vi esse relatório americano, do Congresso americano, eu percebi que isso transcendia a política. Aí cabe no meu canal Zeco. Até porque abarca decisões que mudaram a nossa vida, né? Decisões tirânicas que mudaram a nossa vida ali ao longo de mais de 2 anos. Muitas vidas alheias foram prejudicadas para dar ali espaço para pessoas com instinto de dominação mundial. Tentar conquistar o mundo. Mas depois de 2 anos de muito estudo, né, muitas acariações, perguntas, entrevistas, depoimentos, testemunhos, enfim, né? Depois de 2 anos saiu agora em dezembro o tal do relatório final sobre a COVID. Relatório esse feito por uma comissão mista de esquerda e direita. Eu não sou direita nem esquerda, eu sou doido. Não foi igual aquela palhaçada de CPI que a gente teve aqui, que teve médico que teve que sentar e ficar ouvindo pessoas que não têm noção de nada da área da saúde, chamando eles de negacionista, de fascista, de assassinos, enfim, né? A gente lembra daquela pataquada. Por tudo pra dizer porque o Bolsonaro lá entrou num país e não usou a caderneta de vacina.
Vocês lembram de tudo isso, né? Só que aqui demonstra que os progressistas que ficaram sempre do lado tirânico do negócio erraram em quase tudo. Não foi tudo, é bem verdade, mas erraram em quase tudo. Safado! E ainda criminalizaram, essa é a pior parte, né? Porque criminalizaram quem se opôs e hoje a verdade aparece e o Brasil, por exemplo, finge que isso não está acontecendo. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Mas os Estados Unidos, pelo menos, isso não vai ficar assim, porque lá a democracia é séria. Não precisa de xerife para manter a democracia nos Estados Unidos. Ela subsiste sozinha. Aliás, se você precisa de um xerife, normalmente você não está numa democracia. O Comitê de Supervisão e Prestação de Contas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Estados Unidos. Após 2 anos de investigação, soltou o relatório final sobre medidas da OMS. Lembra lá do Petros Adhanom? Como é que é? Esqueci até o nome do cara. Com o título desse relatório, em resumo, como um fracasso retumbante, que é mais óbvio do que a próxima empreitada de Raquel Sherazade. Eu vou manifestar contra! E sim, a origem das contaminações com aquele vírus foi causado em alta probabilidade por um vírus que vazou de um laboratório de Wuhan, na China. Leia-se, o vírus era chinês. Você lembra quem foi proibido de falar isso? O Trump. China, 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 China. Quantos canais, quantas vidas foram destruídas somente por causa dessa frase? O vírus é chinês. Virou xenofobia, né? Médicos no Brasil e no mundo que diziam isso eram apontados os dedos, caçados, iam atrás do CRM do médico, né? Ele não tinha nem mais a liberdade médica que ele obteve ali com seu juramento e anos de residência e não sei o que. Não importava, né? Só importava a política, a tirania. É o Wesker vai aparecer? Mas essa do vírus chinês era teoria da conspiração, era chapéu de alumínio e principalmente imperialismo americano, era o Trump, né? O relatório então disse assim, em resumo, abre aspas, foi um fracasso retumbante porque ia ceder à pressão do Partido Comunista Chinês, colocando os interesses políticos da China à frente de suas obrigações internacionais. E aqui eu vou trazer pra vocês alguns aspectos que viraram um tabu, né? Derrubaram o canal, acabaram com pessoas, foram presas. Tem gente exilada até hoje por causa disso, você sabe, né? Nosso amigo Alan dos Santos tá até hoje, tá trabalhando de Uber lá, né? Porque além do conteúdo, ele complementa a renda, não pode voltar pro Brasil. Mas vamos pegar alguns aspectos aqui, ó. Máscaras. Lembra das máscaras? Gente usando 4 máscaras, gente usando hoje máscara ainda? Pois é. O relatório disse, ó, não houve provas conclusivas do que as máscaras faciais protegeram efetivamente os americanos do vírus. A gente pode falar que os brasileiros também ou não? É bem específico aqui. Não, você é burro, cara. Teve demente que saiu no soco porque tinha gente que não tava usando máscara. Expulsou de lugar aberto, né? Teve mulheres na praia que estavam lá fazendo o seu Cooper, né? Pra ficar com o perfeito. E foram agredidas pela GM. Lembra disso? Foi a desculpa que aquela galera autoritária tava precisando para ter uma licença para bater no povo. Comércio fechando, né? Saía, né? Às sextas-feiras, vocês não sei se tiveram comércio durante a pandemia. Eu tinha uma cafeteria que fazia delivery. Na sexta-feira saía a portaria, né? A portaria era baixada lá pelo governador do estado, porque o presidente não mandava em nada. Quem mandava é quem fazia ali a providência mais restritiva, né? Mais ditatorial, valia essa. Então vinha do Dória, né, uma portaria, e o prefeito, na hora de assinar aqui da minha cidade, eles erravam alguma coisa na portaria, tipo, esquecia de colocar o delivery. Aí você não podia, você ficava uma semana sem poder fazer o delivery. E não colocava a retirada, você não podia levar no carro da pessoa, você podia entrar numa moto e levar na casa, mas sem entregar na janelinha e já pago no Pix não podia. Teve muito disso, né? E o período das máscaras foi assim, só valia a opinião de quem queria cada vez mais restrição de máscara. Quem falasse que a máscara não estava adiantando, mesmo com bases científicas, era considerado você lembra, né? Negacionistas. Aproveita e comenta, eu esqueci de falar lá atrás, mas comenta. O negacionista falava a verdade. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Mas calma que piora, tá?
Aqui tem a parte mais icônica, né, que vocês lembram melhor, os lockdowns. Lembra os lockdowns? A economia a gente vê depois, o Choro é Livre da Globo, da Maju, as celebridades globais tudo festejando em ilhas particulares, em barzinhos onde podia. Lembra disso? Não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Os confinamentos prolongados causaram danos imensuráveis não apenas à economia, disse esquerda e direita dessa comissão, porque isso é algo bilateral, mas também trouxe prejuízos para sempre à saúde mental e física dos americanos, leia-se brasileiros também. Você lembra? Fecharam as academias. Você lembra quando fecharam as academias, né? Ou pelo menos podia entrar 5% da capacidade. Deixaram o povo sedentário, fraco. Aí vinha o vírus e creu. Depois se descobriu que o maior foco, né, de óbito desse vírus eram as pessoas com comorbidades, e a obesidade era pior até do que a idade avançada. Mas aí virou um vírus gordofóbico. E nós que falávamos isso, né? Negacionistas, e o Felipe Neto que jogava o seu futebolzinho sem máscara, mandando todo mundo ficar em casa que nem um imbecil, tava lá, ficou tudo certo. Esse era a voz da ciência. Felipe Neto era a ciência. Mais uma vez, deixa o like nesse vídeo porque ele vai sumir. Eu tô falando pra vocês que ele vai sumir mais rápido do que o encolhimento peniano do Mítico. Que deselegante. O estudo apontou positivamente medidas que foram diretas do governo Trump e atestou negativamente medidas que foram tirânicas de Joe Biden. O estudo concordou com o mal e discordou do amor. Que absurdo rejeitar o Joe Biden. E disse que Joe Biden usou métodos antidemocráticos e provavelmente inconstitucionais, como censura, né, de redes sociais, de profissionais da saúde, né, que tinham a sua liberdade ali de diagnóstico. Isso tudo para combater o que eles chamavam de desinformação. Tudo aqui você usa no Brasil e o Brasil está usando isso ainda contra as pessoas, né? A tal da desinformação, o conceito mais vago, até porque quem disse aquilo desinforma ou informa é sempre a oposição política. E eles ainda disseram que o FDA, lembra dessa sigla, né? FDA, apressou a picadinha para cumprir um prazo arbitrário e anticientífico do Joe Biden. Lembra de um infundado medo da picadinha, né, de que ela estava sendo apressada demais, efeitos colaterais, tudo isso se justificou nesse relatório. Antes que digam que isso aqui que eu estou fazendo é desinformação, o que vão dizer, né? Mas antes que digam isso, o relatório não diz que o Bolsonaro estava certo, que o Trump estava certo, porque inclusive traz algumas críticas a eles também, desaprovando alguns tratamentos que foram feitos ali com aquela clorô, vocês lembram disso? Foram desaprovados também porque não tiveram eficácia nenhuma em alguns testes. Ao contrário de outros medicamentos que sim, apresentaram até uma certa razoabilidade e que poderiam ser tratados assim na inexistência de um tratamento mais efetivo. Mas aí você fala assim, aí tá vendo? Eles fizeram isso, eles foram negacionistas, pessoas morreram. Não, é do contrário. Apesar desses tratamentos não tiveram um êxito tão grande, deve sempre, a partir de hoje, na próxima pandemia, no que tiver, respeitar ali a opinião médica individual na relação médico e paciente, e não um governo, um bando de burocratas dizendo como que ele deve agir, mesmo não fazendo uma faculdade, um nada, não sabendo o que tá falando. E cumprir as contribuições como desempenhar. Outra conclusão que ficou bastante clara aqui, né, nesse mundo ideológico e polarizado é a seguinte: agentes de saúde usaram a Pandemics para doutrinar a população a favor ou contra candidatos, usando a principal narrativa, o negacionismo, como fonte de ganho político. Agora, agentes de saúde estão obrigados a informar a população sobre os riscos de saúde e estão proibidos de doutriná-los. Voltou à normalidade, né? Quer ser político? Vai atrás de voto, não enche nosso saco com saúde, não. Um ex-governador democrata nova-iorquino, que é o Andrew Cuomo, né? Super de esquerda,
Nesse relatório também foi culpado de acobertar o número de mortos de idosos em casas de repouso, onde foram feitos lockdowns horríveis, né? Praticamente trancando as pessoas. Isso não só aumentou a probabilidade de risco de contaminação, como aumentou o risco de morte, e eles acobertaram esses dados porque foi uma incidência da esquerda americana. Muito do que eu falei hoje pra vocês, praticamente tudo, foi consensual bipartidário, assinado pelos dois lados aqui. Bem como a questão escolar, né? O fechamento das escolas gerou um resultado negativo que impactará futuras gerações, tá no relatório. E eles perceberam que esse tipo de crise sanitária, que pode acontecer de novo a qualquer momento, não pode suspender os direitos constitucionais jamais. E agora isso lá é regra, ao contrário do Brasil, né? Eles não estão esperando a próxima para poder mandar na gente de novo. Nós não voltamos dessa suspensão. Desde a pandemia a gente não voltou da suspensão constitucional. Eles só arrumam desculpas para trazer de volta. Nós éramos criminalizados só de pensar diferente da turminha. Num período que tudo era experimental, tudo deveria ser respeitado, né? Ideias novas sempre bem-vindas. Não, fechou-se um círculo de bolha e aquelas pessoas ungidas é que davam a letra do mundo inteiro, mesmo sendo um absurdo em questões técnicas médicas. Em vez de eles informarem as pessoas sobre as picadinhas, sobre isso, aquilo, não, eles criminalizavam, chamavam de negacionista, de extrema direita, eles politizaram cada segundo dessa pandemia. Conclusão então, o vírus provavelmente veio sim de um laboratório de Wuhan. Não se fala de se foi assim uma arma biológica, não tá falando isso. Tá falando que foi pelo menos, no mínimo, na melhor das hipóteses, um descuido pelas características de como foi o vírus. Depois agora já exaustivamente estudado, chegaram à conclusão que pelo menos, sim, a coisa certa saiu de Wuhan, do laboratório que pesquisava Covid. Picadinhas tirânicas foram apressadas, inconstitucionais, e nós poderíamos ter falado delas sim, né? Tinha todos os motivos pra gente desconfiar e tá aqui a prova. Usaram toda a pandemia como palanque político. Todas as formas de lockdowns não tiveram nenhum tipo de efetividade conforme foi vendida. E calma, eu quero fazer uma observação sobre isso. Já tem portal brasileiro, tipo o Estadão, por exemplo, pegando essa matéria e contestando com alguns médicos brasileiros, algumas pessoas, inclusive, de organismos internacionais, dizendo que esse relatório é de extrema direita, ele é desinformação, ele é teoria da conspiração, é tudo isso, tá bom? Então não parou, o mundo ainda não voltou a ser mundo, tem muita gente imbecil ainda nele. A diferença é que essas pessoas podem refutar essas coisas que estão falando porque tá dentro da liberdade de expressão. O que não estava é falar contra eles. O contrário é criminalizado. Essas pessoas podem contestar o tanto que elas quisessem, porque é obrigação, inclusive, de quem fez esse relatório de provar para essas pessoas que elas estão erradas e não criminalizar e mandar prender, derrubar a rede e acabar com a vida. Mais uma vez, Trump errou em algumas providências, mas acertou na sua maioria, o que já é uma grande vitória. Uma das coisas que provavelmente fez ele ganhar, as pessoas foram enxergando isso também, além da narrativa podre, né? Aqui o que o Joe Biden fez virou espelho, né, pro Dória, pro STF, enfim, a gente tá vivendo esses dias até hoje. Aqui daria pra aplicar tudo e o problema é que nós não temos, né, esse tipo de relatório e algum tipo de providência que nos ajude a sair devagarzinho dessa. É que os Estados Unidos é uma democracia de verdade, aqui é relativa. Mais uma vez, hipócritas de uma figa, né, fizeram 2 anos para sair esse estudo, nem precisava disso, a gente já sabia que isso está acontecendo, mas nós éramos os negacionistas, né? Pelo menos não caímos no conto dessa galera. Não se assustem, a nossa história vai acabar bem. Delicioso! Como é? Está errado? No livro de histórias não acaba assim, mas quem acredita em boatos acaba assim. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás e óbvio que eu esqueci. Ah, é o Jack Chan, né? Que é o game de arcade Jack Chan Kung Fu Master da Kaneko. Por que eu peguei esse jogo? Porque ele também é uma mentira, é uma mentira que contaram pra gente. Porque você liga o jogo ali, você põe no emulador, aparece o Jack Chan nos filmes dele, aparece Jack Chan dando os golpes Kung Fu, aí você entra na tela de seleção de personagem e nem tem sinal do Jack Chan. Eu acho que ele deve ser o último boss, eu não vi até o final, mas é um game da Kaneko que eu acho que não pagou os direitos autorais de Jack Chan e usou mesmo assim o nome dele, hein? Será que
foi isso? Ou nem saiu essa porcaria, não sei. E se você gostou desse vídeo, calma, fica mais um pouquinho, porque eu quero que você faça uma renda extra através de um método que não é tigrinho, tá? Você vai trabalhar no digital com o seu celular, com o seu computador, com a sua internet só, é o que você precisa de instrumento de trabalho. E eu quero trazer para vocês o depoimento de alguém que já está aplicando o método Daniel Alvarenga, que o caso aqui é o Carlos, e eu vou ler para vocês, segura essa. Sabe, cara, é essencial ter interesse em resolver os problemas e hoje foi um daqueles dias repletos de desafios. Cheguei em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado estou aqui dedicando meu tempo para montar alguns vídeos pro orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço, dá uma olhada e ele fez ali aproximadamente $640, que é um valor muito bom, tá? Muito bom. Se você tá pensando, pô, $640 não resolveria a sua vida. Calma, você pode fazer muito mais que isso. Esse é um exemplo do Carlos, mas pode ser que você consiga se encontrar mais rápido e fazer valores até maiores em dólar. Lembra disso, tá? É muito importante o dólar aqui. Entre em contato com Daniel Alvarenga, o link tá aí na descrição do vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, pode ser?